Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Hoje a gente vai ver aí, começar a ver a exportação dos dados da nossa aplicação servidora para a aplicação cliente. Então a gente vai começar a escrever os primeiros métodos para serem consumidos do lado do cliente. Por exemplo, a lista de restaurantes disponíveis no nosso aplicativo. Então a gente vai ensaiar aqui, né, fazer os primeiros métodos para a gente poder entender como é que vai funcionar a nossa lógica daqui para frente, tá certo? Vamos lá. Agenda de hoje, criando métodos de exportação, tá? Vamos lá, direto para o Delphi. A gente já está aqui, como de costume, com o nosso aplicativo servidor aberto e também o nosso código-fonte do cliente, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos entender um pouquinho como que tudo isso vai funcionar, né? A princípio a gente vai fazer um método bem simples aqui no Server Methods, tá? E esse Server Methods vai exportar para a gente uma lista com os dados da tabela que a gente precisar, né? A primeira exportação que a gente vai fazer aqui vai ser a exportação dos estabelecimentos. Então a gente vai pegar os estabelecimentos, fazer um select nesses estabelecimentos, exportar essa listagem, né, essas informações, e vamos construir a janela de listagem do lado do aplicativo cliente. A gente vai fazer depois uma segunda bateria de modificações no nosso servidor lá no módulo 3, onde a gente vai fazer com que o nosso serviço do lado do servidor seja um pouco mais inteligente, que a gente possa aí somente indicar qual que é a tabela do banco de dados que a gente precise e ele automaticamente faz para a gente a exportação lendo os dados dos campos da tabela, tá? Então a gente vai ver isso no terceiro módulo, onde a gente vai criar uma API, né, de verdade para exportar esses dados, tá? Então a gente vai fazer aqui um ensaio para entender um pouquinho como é que a gente vai fazer tudo isso, ok? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui no servidor, no meu servidor local, eu já cadastrei alguns estabelecimentos, tá? Então aqui na minha tabela de estabelecimentos, vou entrar aqui, vou dar um select, né? Então eu tenho alguns estabelecimentos aqui, ID, nome fantasia, a razão social, o logotipo, que a gente ainda não tem nenhum logotipo no banco, e o ID endereço, que a gente também não tem nenhum endereço cadastrado no banco ainda, tá? Bom, a gente tem também aqui, eu cadastrei as categorias, que são massas tradicionais, lanches, saladas, as bebidas, né, também vão estar aqui numa categoria que vai ser utilizada aí para cadastrar essas bebidas, tá? Uma cerveja, um guaraná, um refrigerante, um suco, etc, né? E também temos aqui os cardápios, né? O cardápio, ele vai ser utilizado aqui, a tabela de cardápio, a gente vai cadastrar não só a comida em si, né, os pratos em si, a gente vai usá-lo também para cadastrar os nossos refrigerantes. Então, por isso que a gente utilizou aí o campo ID categoria aqui no cardápio para a gente poder associar corretamente a categoria daquele item que vai ser consumido, né, que vai ser adquirido pelo usuário lá na nossa ponta, certo? Cadastramos também aqui um horário de funcionamento. Como eu tenho vários estabelecimentos, mas eu cadastrei somente um único horário de atendimento, tá? Que vai ser do estabelecimento número 1, que vai ser o estabelecimento... na verdade, a gente vai pegar aqui o Pizza Hut, né? O terceiro, o ID 3 aqui. Então vamos lá e vamos modificar aqui o ID do estabelecimento para 3, tá? Então esse aqui vai ser o horário de funcionamento da Pizza Hut, né? Onde a gente vai ter algumas pizzas aí para a gente poder adquirir. O que eu coloquei aqui? O ID do horário de funcionamento, né? O ID do estabelecimento, horário de início, sempre nesse formato, que é o formato padrão do MySQL, ano, mês e dia, e um horário, né? Apesar de que o nosso campo aí é hora início, tá? É a mesma coisa para a hora final e os dias da semana, como eu havia comentado no dia que a gente criou, né, na aula que a gente criou o banco de dados. A gente vai gravar com letras, né? Dia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se a gente vier aqui, tiver um estabelecimento, por exemplo, que não funcione de sábado e de domingo, né? Então a gente pode vir aqui simplesmente retirar o D e o S no final, né? Então a gente vai ter aí a possibilidade de
depois fazer a leitura disso lá no nosso sistema, né? E também o último campo, que é o aberto fechado, tá? Então a gente vai gravar sempre 0 para fechado e 1 para aberto, ok? Muito bom. Temos aqui também as tabelas de pedidos e itens de pedidos, que a gente não vai utilizar por enquanto, né? A gente não vai fazer a janela de criação dos pedidos. Temos usuários que já estão cadastrados e também aí a tabela de endereços, tá? Com o passar do tempo, né, dentro do nosso curso, a gente vai adicionar também uma tabela de CEP aqui dentro do nosso sistema. Perfeito? Vamos lá, então, vamos começar a fazer esse trabalho. A gente começa assim sempre pelo servidor, né? Então nós vamos começar aqui criando um método, tá? Esse método se chamará, vai ser uma function, né? Então, função listar, vamos colocar como get, né? Para pegar um padrão aí de mercado, get, métodos get e set, né? Então, get estabelecimentos, tá? Perfeito. O que eu vou precisar para pegar esses estabelecimentos? Por enquanto, nada, né? A gente pode colocar aqui como um string, tá? Poderíamos, não nessa versão, não nessa aula, a gente pode colocar aqui uma constante a estabelecimento, tá? E a gente pode colocar aqui do tipo integer, por exemplo, ou do tipo, sei lá, né? A gente pode escolher algumas opções, tá? Para a gente poder trazer informações só de um estabelecimento específico. Mas, por enquanto, a gente vai fazer só com a lista completa de estabelecimentos, tá? Ctrl+Shift+C, e aí a gente tem, então, um método para a gente trabalhar, ok? Olha só, nós vamos começar aqui criando uma constante, né? Essa constante vai ser um underline SQL, tá? Vamos igualar aqui ao select do banco. Então, select asterisco from curso.estabelecimentos, né? E mais nada, só isso. A gente vai precisar aqui de uma query, né? Então, vamos colocar aqui um fd query na tela. Beleza. O name desse estabelecimento, dessa query vai ser query, QRY, estabelecimentos, ok? Vamos colocar sempre no plural aqui. Muito bom. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte, né? Vamos colocar um try aqui, sempre nosso try finally, nosso try except, e on e exception, tá? Do begin e end. Então, o nosso servidor DataStamp vai ter sempre esses métodos aí, onde a gente vai depois, lembrando, né, ter uma aula específica de tratamento de erros, tá certo? Olha só, vamos fechar a nossa query, né? QRY estabelecimentos, ponto active false. Lembrando que você pode utilizar facilmente aí também o open e o close, dá no mesmo, né? Sem problema nenhum. Vamos dar um true aqui. E vamos trocar a nossa query, né? sql.text, dois pontos igual a underline SQL. Como result default, a gente vai utilizar aqui result, dois pontos igual a empty str. Nunca vai resultar vazio, né? Mas só por via das dúvidas a gente vai utilizar aqui para instanciar a nossa variável. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, né? Se if not, né? Se a gente não encontrar nada no banco, tá? Se não estiver vazio, na verdade, is empty, né? Aí sim a gente resulta os valores que estão lá no banco, tá? Beleza. E caso contrário, a gente resulta aquele padrãozinho que a gente está criando desde as aulas anteriores, né? Vamos mais uma vez copiar lá do nosso autenticar. Vamos pegar aqui do autenticar que está mais fácil. Pode até pegar o mesmo formato que está aqui, ó, copiar e colar, porque vai ser muito semelhante, né? A diferença é que a gente vai pegar dados do banco aqui quando a gente tiver informações, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai só trocar aqui o auxiliar por estabelecimentos, né? Aqui. Beleza, então se não for vazio, a gente cria então
um resultado em formato JSON, adiciona e depois devolve só o string desse método, né? Então vamos criar aqui também uma variável chamada LResultado, como sempre, do tipo tJSONObject. E vamos instanciar esse cara então aqui. Bom, se a gente não encontrar nenhuma informação, então a gente vai devolver aqui um aviso, né? Estabelecimentos não encontrados. Ok? Ótimo. Mas a gente vai sempre encontrar, né? A gente espera aí que no nosso serviço tenha muito restaurante credenciado na nossa rede. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai devolver essas informações, né? O que a gente tem de banco lá, o que a gente tem de campo? Vamos pegar aqui novamente no nosso server, né? A gente tem aqui o ID estabelecimento, hora início, hora final, datas, dia, semana e aberto, fechado. Então vamos ver se a gente decora isso aqui, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplesmente, vamos colocar ID estabelecimento. Vamos dar um Alt. Vamos deixar ele de lado aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui, ó. Ficar mais fácil, né? Beleza? Só para poder ter os campos aqui facilmente, né? Vou pegar aqui, ó, colunas. Colocar ele de lado. Só coloca aqui para a gente poder ter uma cola, né? Então, ID fantasia, né? Fantasia. Razão social. Foto, logotipo, a gente não vai colocar foto ainda porque a gente não tem a foto lá, tá? Depois a gente passa aqui fazendo o refactoring na nossa aplicação. ID endereço também não temos, né? Então, na verdade, a gente vai ter só ID, fantasia e razão social. Então, já vai ser suficiente aí para a gente poder listar os nossos estabelecimentos, tá? Então, vamos lá. A gente tem apenas 3 campos para devolver aqui, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esses campos aqui para baixo. E vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser resultado sucesso. Né? A gente vai executar essa informação. A gente vai devolver essa informação para o nosso aplicativo. Só que a gente vai fazer algo um pouquinho diferente aqui das aulas anteriores. A gente vai criar mais um nó dentro do nosso JSON. Então, como é que a gente faz isso? Olha só. Isso daqui vai ficar mais ou menos nesse formato. Vamos desenhar o formato aqui, né? Nosso JSON vai ficar desta forma aqui, ó. Resultado, 2 pontos, o nosso valor, que vai ser sucesso, vírgula, o nosso código mensagem, o famoso código mensagem, 2 pontos, vai ser o código 100, né? Porque vai resultar com sucesso, tá? Vamos resultar aqui também a mensagem, que vai ser vazia. Tá? A gente nem precisa, né? A gente não vai precisar disso daqui por enquanto. E aqui a gente vai criar um novo objeto, que vai ser o nosso estabelecimento, tá? Estabelecimentos, ok? 2 pontos. Aí aqui a gente vai ter que abrir um novo objeto. Então aqui dentro nós vamos ter isso daqui, ó. Né? Um novo objeto. E dentro desse novo objeto, a gente vai ter, então, os estabelecimentos. Né? E eles vão ficar mais ou menos nesse formato aqui. Ó. ID, 2 pontos, o número do ID, né, do nosso estabelecimento, vírgula. Nós vamos ter aqui também o fantasia. 2 pontos, vamos colocar ali McDonald's. Vírgula, e o nosso razão social, tá? 2 pontos, McDonald's, franquia 1. Se não me falha a memória, é esse o número que o nome que eu coloquei aqui, ó. Isso aí mesmo, ó, franquia 1, tá? Ou seja, se a gente tiver aqui um novo estabelecimento, né? A gente vai ter, então, mais um conjunto desses dados aqui para o novo estabelecimento, ok?
Então, basicamente, a gente vai ter que fazer um loop na nossa tabela e fazer uso desse mecanismo, né? Criar esses nossos estabelecimentos aqui dentro do nosso formato JSON, tá certo? Bom, muito bom, né? Aparentemente é só isso que a gente precisa, mas na realidade a gente vai precisar criar um objeto no meio do nosso JSON que vai comportar todos os nossos estabelecimentos, os demais objetos que a gente vai ter dentro dele. Então a gente vai ter que, na verdade, criar um novo root, né, aqui dentro, tá? Então como é que a gente faz isso? O nosso JSON, na verdade mesmo, ele vai ter que ficar mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Nós vamos ter que abrir um colchete aqui, que vai ser um objeto novo, tá? E ele vai ser fechado aqui, certo? Vou colocar este cara aqui mais para baixo. Então nós vamos ter aproximadamente isso daqui, ó. Vou montar perfeitamente aqui o nosso objeto, tá? Dentro desse colchete nós vamos ter o array. Então cada um desses nossos pares de chave, eles funcionam como um array, né? Então nós vamos ter um array aí de estabelecimentos lá dentro, tá? Esse cara aqui dentro, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui itens, certo? Esse aqui vai ser o novo root. Dois pontos, a gente abre aqui um colchete, né? Que vai ser o nosso root aí principal. E dentro desse root principal a gente abre uma chave. E dentro desta chave a gente põe o nosso estabelecimento, os nossos estabelecimentos, né? Quando a gente tiver mais que um estabelecimento, então a gente vai adicionar uma vírgula aqui e adicionar o segundo estabelecimento, tá? Ou seja, aqui a gente vai ter, né, estabelecimento 1, estabelecimento 2, que vai ser o nosso Habib's, que vai ser Habib's franquia 1, tá? Então, mais ou menos isso daqui. Perfeito? Então, olha só, vamos recapitular, né? A gente tem um array aqui, grandão, tá? Que é o principal. A gente tem os dados que vão ser retornados para a nossa aplicação, para a gente saber se esse servidor aqui, se esse método devolveu sucesso, né? E dentro disso daqui, a gente vai ter, então, um root, né? Que é justamente esse cara. Então, na hora que a gente utilizar aqui no Delphi, né? Na hora que a gente utilizar no REST Debugger, por exemplo, isso daqui que a gente vai colocar como itens, tá? E dentro desse itens, nós vamos ter um array de objetos que vai ser representado pelo 0. Ponto, e aí a gente vai precisar colocar lá estabelecimentos. Então, basicamente é assim que a gente vai acessar os dados dentro da nossa aplicação cliente, tá? Então, olha só, vamos recapitular mais uma vez. Então, aqui o nosso objeto, né? Aqui representado pelo colchete, certo? Cada um desses, esse objeto tem um array de objetos lá dentro, né? Então, para cada um desses nossos estabelecimentos, né? A gente vai ter um trechinho, um pedaço aqui de campos, né? A gente vai ter um outro objeto aqui dentro, um outro array de campos, na verdade, aqui dentro, né? Então, a gente vai pegar estas informações aqui e transformar em um dataset do lado do servidor. Para a gente saber se isso aqui está certo, a gente pode dar um Ctrl C aqui, ó, né? Vamos lá no JSON Object, tá? E aí a gente pode jogar esse valor aqui dentro, ó, tá? Então, jogando esse valor aqui dentro, a gente consegue processar isso aqui e verificar se isso está correto. Vamos ver? Olha só. Ele vai dar um erro para a gente aqui ainda. Por quê? Porque a gente tem que colocar, né, dentro do nosso estabelecimento aqui, a gente tem que colocar, na verdade, mais um colchete aqui dentro, tá? Que vai ser o nosso objeto aqui de estabelecimentos, tá? Então, olha só, vamos testar direto aqui agora. Nós vamos ter aqui isso, né? E logo em seguida, nós vamos ter também aqui, ó, antes de abrir os nossos objetos, aqui nossos arrays, né? A gente vai ter aqui, ó, um colchete, tá? Aqui,
A gente já vai acertar isso direitinho, né? E quando terminarem todos os estabelecimentos, vamos abrir um pouquinho aqui, ó, aí que a gente fecha esse colchete aqui, tá? Isso vai acontecer aonde? Aqui nós fechamos esses daqui, né? Então aqui nós vamos ter um novo colchete, ok? Perfeito. Então este colchete vai fechar esse colchete. Aqui a gente tem essa chave e essa chave, esse colchete fecha aqui e aqui a chave fecha lá em cima. Então agora provavelmente vai dar tudo certinho aqui. Vamos testar então? Vamos lá dar um process, ele vai processar para a gente, vamos aumentar um pouco aqui, ó. Olha só, nós vamos ter basicamente isso daqui do lado, chegando do lado do nosso cliente, tá? Na nossa aplicação cliente. Então, vamos só diminuir todo mundo aqui, ó. Esse aqui vai ser o objeto que a gente vai ter, né? Nós vamos ter aqui sucesso, código da mensagem, um root itens, tá? Vou dar um mais, e aqui a gente vai ter um objeto aqui dentro, que vai ser o nosso objeto estabelecimentos, ok? E dentro desse objeto nós temos um array aqui com vários outros objetos que são, arrays na verdade, né? Que são os estabelecimentos propriamente ditos, né? Então aqui a gente tem 2 registros que vão ser utilizados lá na nossa aplicação. Ou seja, a gente vai ter que criar essa estrutura aqui utilizando o Delphi, tá? E gerando esse objeto na ponta. Perfeito? Vamos fazer isso aqui então? Eu vou minimizar isso daqui, né? E a gente vai lá para o Delphi para a gente programar esse formato, tá? E eu vou deixar esse formato aqui, ó. Vou só colocar o nosso colchete aqui para a gente não esquecer, né? O próprio Delphi, né? Ele já abre, ele já mostra para a gente aqui quem está abrindo, quem está fechando, né? Então isso aqui fica bem fácil para a gente poder trabalhar, tá? Muito bom. Então esse daqui é deste. Tem algum errinho aqui, mas não tem problema. A gente pode pegar a cola que a gente colocou lá dentro, né? Vamos pegar aqui, ó. Ctrl C e vamos deixar isso aqui de exemplo pra gente, que a gente sabe que esse está correto, né? Vamos só melhorar um pouco a disposição das coisas aqui, ó. Colocar sempre uns 2 caracteres aqui, né? Que aí fica bem alinhado aqui para a gente poder entender direitinho, né? Esse daqui é daqui, ó. A nossa vírgula, né? Que separa aqui um array de outro. Beleza. A gente pode até utilizar aqui as próprias linhas, né? Para nos ajudar aqui na concepção de tudo, o alinhamento de tudo, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui uma diretiva de compilação. Uma diretiva, na verdade, de configuração aqui, que é o region, né? Region, exemplo de objeto JSON. Ok? Esse cara aqui, a gente fecha aqui o region com end region, tá? Beleza. Aí se a gente precisar fechar, a gente simplesmente fecha aqui e acabou. Eu só preciso deixar isso aqui em comentários, senão a gente não vai conseguir compilar a nossa aplicação, né? Perfeito. Vamos alinhar ele um pouquinho para a direita aqui, ó, só para fugir das nossas linhas. E aí a gente tem um exemplo completo de como a gente vai visualizar, né, exportar os nossos pares lá para nossa aplicação cliente, ok? Joia, então a gente está mais ou menos com esse cenário aqui, né? E o que a gente vai precisar fazer agora é montar uma rotina, né? Que a gente consiga então fazer com que esse nosso resultado seja satisfatório, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai utilizar aqui algumas classes, tá? Que são bastante interessantes aí
e que depois a gente vai dar uma aprimorada nisso no terceiro módulo. A gente vai criar aquela nossa API, certo? E vai ser bem fácil, né? Depois vai ficar bem fácil para a gente trabalhar aí tranquilamente com qualquer tabela. Nós vamos começar aqui, ó, declarando algumas units, tá? Então eu vou deixar fechadinho aqui, né? E vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um bookmark aqui. Nós vamos precisar de algumas units, tá? São elas: system.json.types, system.json.writers, tá? A gente vai utilizar umas classes de gravação. Nós vamos precisar também do data.dbx platform, tá? Essa daqui, ó, a gente vai utilizar para dar uma limpada no JSON que a gente vai devolver para a nossa aplicação cliente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos criar aqui umas variáveis. A gente já tem aqui, essa aqui a gente vai manter essa variável, porque a gente vai utilizar esse formatinho aqui padrão, caso a gente tenha algum problema, né? Para apresentar, tá? E a gente vai criar aqui duas variáveis, tá? As variáveis serão string writer, tá? Você pode colocar o nome que você preferir, né? Ela é do tipo tstring_writer, ok? E também uma writer, tá? Vai ser uma variável de escrita e ela é do tipo tJSON_TextWriter. Essa é uma classe muito legal para a gente poder fazer escrever os nossos elementos JSON utilizando o Delphi. Adriano, posso utilizar aqui, né, o add_pair, o JSON Object, etc, né? Bom, sim, podemos utilizar, mas aqui a gente vai ter uma vantagem que a gente vai conseguir mais facilmente escrever nossos objetos, né? E dando nomes também a esses objetos. Então vai ficar bem legal para a gente poder desenvolver a nossa aplicação, tá? Bom, essa parte aqui, né? Então ela só vai ocorrer, né? Esse trecho só vai ocorrer quando eu tiver problemas. Então esse cara aqui a gente já vai jogar ele lá para baixo, tá? Junto com os demais aqui, ó. Então esse aqui, né? E aí a gente vai fazer o seguinte: esses caras aqui, vamos colocar ele aqui no erro, né? Opção de erro, tá? E aqui a gente vai escrever o seguinte, né? Aviso, tá? Erro 300, né? Estabelecimentos não encontrados. Ok? Ótimo. E aí, na parte superior aqui, a gente vai começar a escrever o nosso método. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instanciar aquelas duas variáveis, né? Então, string writer, dois pontos igual, tstring writer, tá? Aí, ponto create, ok? E writer, dois pontos igual, tJSON_TextWriter.create. Aqui, ó. Create, e ele vai pedir um TextWriter, tá? Uma variável do tipo TextWriter. Então a gente vai passar para ele o nosso string writer, tá? Certo? Joia, muito bom, né? Então até aqui, perfeito. E isso é muito semelhante, né, ao que a gente fez aqui na aplicação mobile, né? Na realidade a gente usou um mecanismo contrário, né? A gente está lendo aqui utilizando a classe string reader, né? E o text reader, tá? Então essas duas classes, essas quatro classes, elas nos auxiliam bastante nesse sentido, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso trabalho, né? O que a gente vai precisar fazer? Vamos inicializar um objeto, né? Então a primeira coisa que eu vou falar para ele é que eu quero, né, que a formatação desse writer aqui, né, seja diferenciada, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, tJSON formatting, tá? Ponto indented, ok? Porque eu quero no JSON indentado, né? Então esse cara aqui. Bom, em seguida eu abro um objeto. Então writer.startObject,
Então tem alguns métodos aqui, writer, né? Start object. Aqui, ó, start object, tá? Write start object. O que a gente vai fazer com isso, né? Se a gente pegar aqui o nosso exemplo, nós estamos fazendo essa abertura aqui, ó, que vai vir aqui embaixo, né? Então a gente tem aqui um conjunto, então a gente está abrindo esse objeto grandão aqui, né? Então o start object está vindo aqui e o end object vai vir diretamente aqui, tá? Então a gente está fazendo isso, start object. Logo em seguida eu vou ter que escrever esses métodos aqui, né? Esses dois elementos aqui, tá? Então o que eu faço? Write, né? Writer, que é o nome da minha variável, tá? Ponto write property name, tá? Eu vou dar um nome para essa propriedade que vai ser resultado. Vamos bem devagar aqui para ficar fácil. E essa variável, o valor dela, né? O par dela aqui. Isso aqui é equivalente ao nosso add pair, né? Na verdade. Então, write value, tá? E aí eu vou passar o valor dele. Então ele tem aí um monte de overload, né? Enfim. E aí o que a gente vai colocar é sucesso, ok? Vou repetir isso daqui, porque eu tenho o segundo item ali, que é o código mensagem, né? Que vai ser 300, tá? Aliás, 100, né? Ótimo. E um terceiro valor, que não está ali, mas não tem problema, vai ser a mensagem. A gente vai sempre mandar isso aqui, nem que seja vazio, tá? Para a gente poder ter sempre a mesma estrutura de trabalho. Aí o que a gente vai precisar fazer é abrir um novo objeto, né? Porque vai ser este objeto aqui, ó, né? O nosso objeto itens, tá? Esse aqui vai ser o nosso root que a gente vai poder utilizar. Nesse caso aqui, a gente não vai ter o itens, né? A gente vai abrir diretamente o objeto que vai ser utilizado ali como estabelecimento, tá? Então, o itens aqui seria um objeto grande onde eu pudesse ter mais de um objeto desse daqui. Então, por exemplo, eu poderia trazer aí no único JSON estabelecimentos, horários e outras coisas mais, né? Por enquanto, a gente vai trazer só os estabelecimentos. Nessa primeira fase aqui, só os estabelecimentos, ok? Então, a gente vai ter que abrir um novo objeto aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Novamente, a gente pega aqui, dá um writer, né? Primeiro a gente vai escrever aqui, writer, property, write property, tá? Property name. E esse cara aqui, pra gente, vai ser logo de início aqui, ó, um estabelecimentos, tá? Então, na verdade, eu vou escrever o primeiro array dentro dos meus itens aqui, né? Então, eu vou tirar, na verdade, esse item aqui que a gente não vai precisar dele, tá? A gente vai escrever direto aqui. A gente vai escrever direto aqui, ó, né? Sem precisar desse novo elemento aqui, né? Então vamos retirar ele rapidamente aqui, ó, que é este daqui, beleza, né? Então a gente não vai precisar dele a princípio, a gente só vai precisar realmente quando a gente for lá trazer os master detail lá no futuro, né? Então a gente vai tirar esse cara aqui e aí a gente vai fazer o seguinte: essa primeira propriedade, né, vai ser o estabelecimentos, certo? Logo em seguida eu vou dar um nome para ele, né, que é o value, né? Só que antes a gente vai abrir um novo array, tá certo? Então, writer.write array, né? Tem aqui um start array, ó, tá? Então abrimos um array que é este elemento aqui, ó, ok? Esse colchetezinho aqui que a gente vai abrir. Muito bom. Abrimos aqui, então, o nosso array, e aí a gente vai precisar fazer, então, um while na nossa tabela. Então, while not qry estabelecimentos.eof, e aí, cada um desses registros que a gente tem no banco de dados, para a gente vai ser um objeto.
né? Então a gente vai ter que escrever um objeto aqui, abrir e fechar um objeto dentro desse nosso array, certo? Então vamos lá, ó. Vamos fazer com bastante calma aqui para ficar fácil. Então, writer.write start object. Já vamos fazer o end object, porque a gente vai precisar disso logo de cara, né? Então vamos colocar aqui, ó, o end object. E vamos colocar também aqui, antes do end object, né? Vamos colocar aqui o QRY estabelecimentos.next. Perfeito. Agora aqui é só a gente escrever nome da propriedade, valor. Nome da propriedade, valor. Então o formato vai ser sempre esse aqui, ó, tá? Eu vou copiar e colar aqui. Evidentemente que a gente vai ter aqui, ó, o nome da coluna, né? No nosso caso aqui, ID, fantasia, né? E razão social. Então, fantasia, razão social. Quais são os valores que a gente vai gravar aqui dentro, né? A gente vai precisar gravar aí o QRY, no primeiro caso aqui, estabelecimentos, ponto field by name, ID, ponto as integer, to string, tá? Porque a gente vai soltar isso em formato, o nosso campo aqui, né? Ele exige, né? Eu posso colocar também um integer, vamos fazer integer direto, né? Porque a gente não vai precisar converter lá na outra ponta. Né? Se a gente olhar aqui, a gente tem a opção value do tipo integer. Temos string, tvalue, né? O tguid, tdatetime, tem uma série deles aqui, né? Então a gente vai precisar só completar aqui os demais itens, tá? Vamos colar aqui para ficar mais fácil. E esse aqui a gente vai pegar, então, vai ser a razão social. Certo? E essa é string. Beleza. Mesma coisa com esse outro campo e fantasia. Beleza? Então, esse é o trabalho que ele vai fazer. Então, ele vai gerar ali um monte de objeto, né, para cada item do banco de dados que ele encontrar. Então, se eu tiver ali 1000 estabelecimentos, ele vai gerar para mim 1000 estabelecimentos, ok? Bom, terminou o loop, o que a gente vai precisar fazer é fechar na mesma ordem que a gente abriu aqui os elementos, tá? Então, olha só, aqui eu não tenho eu tenho um objeto, né, grandão aqui, né, que eu vou precisar fechar por último. Eu tenho um array aqui, ó, e tenho o meu start object que está fechando aqui, então não tem problema aqui, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fechar, eu tenho que fechar agora de dentro para fora, né? Então, eu vou precisar fazer isso aqui, né? E dar um end aqui, ok? E a mesma coisa para o objeto, né? End object, certo? Então, ele fechou para mim aqui, ó, vamos recapitular. Abri aqui, fechei aqui, né? Fechei aqui. Abri aqui e fechei aqui. Abri aqui e fechei aqui. Então tem que tomar muito cuidado aqui para você não errar, porque senão você vai acabar fechando onde não tem que fechar e etc, né? Então beleza. A gente já fez esse primeiro trabalho. Agora a gente vai precisar fazer o result disso, né? Então o result vai ser igual ao string writer, tá? Porque eu estou escrevendo dentro dessa variável to string, ok? Ótimo. Eu vou fechar aqui esse cara, tá? E a gente vai ver aqui, né? Vamos retirar esses valores aqui. E a gente já pode testar a nossa ferramenta, né? Nosso servidor DataSnap. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou compilar, vamos ver se não vai dar nenhum erro pra gente. Perfeito, tranquilo. E aí a gente vai abrir o REST Debugger, né? E vamos fazer o teste no REST Debugger para ver como é que ele funciona, como é que se comporta. Vamos então executar a nossa aplicação. E eu já estou com o REST Debugger aberto aqui, né? Vou dar um Start, tá? Vamos entrar aqui no REST. Já é esse nosso elemento aqui, esse nosso método, né? Então, localhost 2.8080, DataSnap, REST, tsrv métodos gerais, get estabelecimentos. Isso é um get aqui, ó, um send, ele encontrou a informação e trouxe para mim aqui, ó, as informações, né, o meu REST, já o meu JSON
totalmente com os dados que eu preciso, ok? Só que tá vendo? Tá um monte aí de barrinha, né? Isso aqui vai ser complicado para a gente trabalhar. Então, se eu copiar isso aqui e jogar aqui dentro, ó, né? O que vai acontecer? O próprio JSON Format aqui, ele vai reclamar aqui, né? Dizendo que tem caracteres inválidos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos limpar isso, né? Como é que a gente limpa isso? Vamos fechar aqui a aplicação. Depois que ele fizer o result, a gente chama uns métodos do antigo DBX, né, das classes DBX, que são o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou digitar get invocation, get invocation, vamos pegar aqui, aqui, ó, get invocation metadata, tá? Ele não tem parâmetros, ok? Response code. Então, a gente tem aqui alguns códigos que são importantes a gente saber, né? Nesse caso específico, a gente vai mandar aqui 200, tá? Que é um código de resposta que ele vai utilizar aqui para fazer a formatação corretamente aqui, tá? Novamente aqui, response content, tá? Que vai ser o meu próprio result, ok? Ótimo. Então, nós vamos dar aqui um executar, vamos fechar a aplicação, né? E vamos executar novamente aqui o nosso exemplo, né? Vamos dar um start, vamos lá no nosso REST, tá? Dá um send message, aqui ó, ele já limpou pra gente o nosso JSON, né? Já ficou bonitinho ali, se a gente testar de novo, olha só. Né? Então vamos só olhar, observar rapidamente aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos retirar, né? E vamos executar. Ele vai trazer cheio de sujeira pra gente ali, ó, cheio de barrinha, né? Cheio de result, tá vendo? Então isso aqui a gente não quer, né? Não é necessário a gente ter isso daqui na nossa aplicação. Então a gente vai lá e volta a programação aqui, retira, né? Isso aqui, executa novamente. Agora eu tenho um JSON totalmente puro do lado do cliente para eu receber e fazer todo o trabalho que eu precisar. Tá lá, ó, bonitinho, né? Se eu der um Ctrl C aqui, ó, e colocar dentro do nosso JSON format, né? Formatter. Vamos só apagar aqui, colo, né? Colo esse cara aqui, dou um process. E ele vai trazer para mim aí bonitinho, né, todos os elementos ali que são os meus estabelecimentos, né? Então tá tudo bonitinho aqui, tudo tranquilo. Só pegar esse dado agora e consumir lá do lado do servidor, tá certo? Aliás, do lado do cliente, né? Então, ó, vamos fechar aqui a nossa aplicação. Vamos só organizar aqui o código. Eu acho que já tá tudo bonitinho aqui, dá pra gente trabalhar tranquilo. A gente pode também pegar isso daqui, colocar no mesmo formato e tal, né? Sem problema nenhum, tá? Mas vamos deixar aqui que ele é uma parte um pouco mais simples do nosso sistema, né? Vamos deixar isso daqui aqui quietinho. Vamos executar a aplicação, tá? E eu quero exemplificar mais algumas coisas importantes aqui para vocês, tá? O servidor já está aberto, na verdade, né? Vamos dar um start aqui, eu quero mostrar mais uma coisa. Bom, a gente tem ele aqui bonitinho, e se a gente for aqui no tabular, olha só como é que ele vê a informação, né? Uma coluna para resultado, outra para código, outra para mensagem e outro nosso JSON inteiro, né? Então, se eu entrar aqui, ó, a gente falou que ia usar ali itens de 0 e tal, né? Por enquanto a gente vai usar dessa maneira aqui, estabelecimentos, né? Olha só, dei um Enter aqui. O que ele fez? Ele trouxe para mim num formato muito bom para se trabalhar. Então, basta eu pegar essa informação aqui e fazer o bind agora na minha aplicação lá do lado do cliente. Então, olha só que interessante. A gente pode utilizar aqui o REST Debugger, a gente vai usar bastante ele aqui durante todo o curso. E aqui tem uma coisa interessante, eu posso dar um copy components aqui e ele vai trazer para a gente, né, se eu colar aqui, vamos na aplicação cliente, se eu colar, por exemplo, no meu data module, não tem um data module ainda, né? Então vou dar um file new aqui, ó, file new
Other, vamos utilizar aqui a opção Data Module, tá? Acabei fazendo besteira aqui, vamos voltar ele aqui, esperar ele responder, né? Vamos fechar ele aqui, ó. Vamos dar um File New novamente, né? Vamos procurar aqui por Data Module, tá? Aqui, ó, Data Module. Beleza, então a gente vai criar um Data Module novo. A gente vai chamar esse Data Module de DM REST, tá? DM REST. Então todas as nossas requisições, elas vão ser feitas através desse Data Module. Então eu vou colar aqui, ó, ele copiou na memória lá, né? Vou colar esse cara aqui, a gente vai ver com mais detalhes depois no futuro, tá? Mas basicamente esses controles aqui, eles já estão prontos para que a gente possa carregar aqueles dados que estão lá, né, daquele jeitinho que está ali no REST, e esses dados virão para esse dataset aqui, tá? E aí a gente pode pegar esse dataset e jogar esses dados em outro local, que aí nesse caso a gente vai criar um data module novo para poder armazenar as nossas tabelas temporárias, tá? Então eu vou salvar isso daqui, né, como UNT DM REST, tá? Salvar, e nós vamos aqui, ó, dar um File New Unit, vamos criar um outro data module aqui, ó, e vai ser o nosso data module principal, tá? Onde a gente vai ter aí as nossas tabelas temporárias, tá? Então a gente vai utilizar isso aqui como o nosso hub aí de conexões com o banco de dados localmente, né? Então aqui dentro a gente vai salvar ele como DM, tá? E vamos salvar a unit como UNT DM, ok? Beleza, então vamos salvar aqui, a gente vai deixar ele quietinho, a gente não vai utilizar agora, tá? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos, nesse mesmo DM REST, a gente vai colocar um memory table aqui, ó, só para a gente poder fazer um teste, né? E esse memory table vai ser nosso main restaurantes, tá? Beleza. Eu não vou ter nada localmente na minha aplicação, não vou popular aí uma tabela de um SQLite por enquanto, a gente vai fazer isso só mais tarde, né? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos criar alguns campos, tá? Só para a gente poder exemplificar e matar essa aula, né? Então a gente vai criar aqui como ID do tipo integer, botão direito aqui novamente, né? Fantasia. A gente vai ver lá no banco de dados qual o tamanho que a gente colocou para esse cara, né? Então vamos ver aqui no estabelecimentos, vamos ver aqui no Alter Table, vamos ver se ele vai mostrar para a gente aqui os tamanhos e tal, né? Então tá aqui, ó, varchar de 20, varchar de 200, né? Então beleza, varchar aqui vai ser um string de 20, Ctrl N aqui se você preferir, né? Dá um novo aí, razão social, e vai ser do tipo string, tamanho 200, ok? Beleza, então qual que é a ideia, né? A gente vai dar um execute no nosso request, né? O request vai lá no servidor, ele já tem aqui, só para a gente poder se ambientalizar, né? Esses controles, quando a gente deu o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui ele trouxe para a gente todas as informações. Se você nunca utilizou o REST, a gente vai ver também nesse curso como a gente utilizar aí todos esses recursos, tá? Então, no nosso REST request aqui, ó, a gente tem parâmetros, né? Se a gente colocou algum parâmetro lá no nosso REST debugger, né? A gente tem algumas informações aqui. Esse cara não tem nenhuma alteração, tá? No REST Client a gente tem aqui o caminho do nosso banco, né? Aliás, do nosso servidor, DataSnap, completinho até o get estabelecimentos. A gente depois vai utilizar aí um mecanismo, né? A gente vai fazer com que isso se torne mais genérico, ok? E a gente vai passar aí qual que é o servidor, qual que é o link, né? Enfim. Então a gente tem aqui o link direto para o nosso servidor, para o nosso método. No response,
o response recebe os dados, né, equivalente ao que a gente está vendo aqui, é o body aqui, né, ele recebe as informações aqui, tá? Então, o que a gente está vendo, né, o tipo de conteúdo e tal, e aqui o root element é o que a gente colocou aqui dentro, né? Então ele vai trazer sempre nesse formato para mim, ok? Eu posso limpar isso em tempo de execução, retirar para ver só o JSON completo, etc. E o nosso response dataset adapter faz o trabalho de pegar os dados aqui do response desse cara aqui e jogar, né, traduzir para um memory table. Então ele vai traduzir aquilo ali para um dataset. Feito isso, a gente pode dar um loop nesse cara e adicionar em outro local. Então, de maneira muito fácil, a gente vai conseguir fazer esse trabalhinho aí de atualizar um memory table, tá? A gente vai fazer tudo isso via programação aqui dentro, direto no nosso aplicativo móvel, tá? Mas só para a gente poder ter uma ideia, depois a gente pode pegar esse controle aqui que vai ficar lá dentro do nosso DM, no nosso data model principal. A gente vai colocar isso lá dentro e a gente vai linkar via bind nossa janela, né, nossa lista, diretamente nesse controle, tá? Então eu coloquei aqui só para poder exemplificar mesmo. A gente vai dar um Ctrl X nele aqui, vamos colocar ele aqui dentro, tá? Então a gente vai utilizar esse cara lá, ok? Muito bem. Então até aqui a gente viu aí algumas coisas importantes, né, no cenário de fazer a exportação dos dados lá do servidor para a nossa aplicação cliente, ok?